Bom dia a todos. Estamos aqui para dar início a este painel, dizendo um pouco sobre documentário. Seria o documentário uma realidade real, ou uma realidade ficcional? Nós sabemos disso. O que vem a ser uma reportagem ao vivo? Marcelo pode nos dizer um pouco sobre isto. O que vem a ser um filme, um cinema? A professora Moira pode nos dizer sobre isso. O que vem a ser um documentário? Professor Miguel. E a realidade? Aquela realidade real. O coronel vai nos falar. Então eu coloco essa primeira pergunta para provocar. O documentário mostra realmente a realidade ou uma parcela da realidade? O quanto tem de ficção num documentário? Lembrando aqui aos palestrantes, vamos ter 20 minutos para cada um. Vamos ter 2 palestras seguidas, um intervalo de 15 minutos, depois mais 2 palestras e vamos abrir para os debates. Então eu inicio aqui convocando o professor Miguel Pereira. Bem, bom dia. Na verdade, quem deveria estar aqui era Carlos Diegues, o nosso cineasta Cacá Diegues. Mas, no meio da semana passada, ele foi ao médico e o médico disse-lhe que ele teria que fazer uma cirurgia de urgência. E essa cirurgia foi marcada para ontem. Não é nada de grave, me disse ele, mas ele não poderia estar aqui hoje de manhã, por esse motivo, por um problema grave de ter que fazer uma intervenção cirúrgica rapidamente, né? Eu espero que ele tenha saído bem nessa intervenção, não estive nem falei com ele de ontem para hoje, por falta absoluta de tempo, uma vez que parte desse 7º mutirão, enfim, está sob minha responsabilidade no que diz respeito à coordenação acadêmica, então eu tenho tido uns dias aí muito difíceis. Mas eu combinei com o Cacá Diegues que eu ia permanecer com o nome dele até esse momento e eu mesmo assumiria a responsabilidade de falar no lugar dele. Claro que eu jamais poderei, digamos, substituir Cacá Diegues, até porque é uma pessoa que eu respeito muito como cineasta, respeito muito como homem público, como jornalista. Trabalhei com ele em vários momentos da minha vida, inclusive fizemos uns trabalhos juntos num antigo jornal chamado Domingo Ilustrado, um jornal da Bloch Editores, que foi criado pelo Samuel Weiner. Eu tive um tempo que eu trabalhei com ele lá, enfim. Temos várias coisas em comum, Cacá Diegues e eu. Então eu me sinto muito à vontade também de assumir esse papel que seria dele agora, né? E eu começo exatamente, eu preparei, quer dizer, não houve muito tempo de preparar uma coisa mais profunda, mais, digamos, fundamentada, mas eu me ancoro, digamos, nesta fala minha, em 3 pessoas, né? A primeira é o próprio Cacá Diegues, né? Eu vou explicar já porque o Cacá Diegues vai ser uma das minhas âncoras de pensamento. A segunda pessoa que eu me ancoro, que eu me fundamento, é a poetisa Adélia Prado. Não sei se todos conhecem, mas é uma poetisa católica, professadamente católica, que vive em Divinópolis, no interior de Minas Gerais, e que nesse mundo ela transforma a realidade vivida por ela em poesia, né? E um terceiro âncora, um terceiro fundamento meu, é o padre Antônio Vieira, que ontem
celebramos 314 anos de sua morte, de seu falecimento. Padre Antônio Vieira, na expressão de Fernando Pessoa, é um imperador da língua portuguesa. Na verdade, é dono de um estilo, de uma retórica absolutamente fantástica e formidável. E eu vou utilizar alguns conceitos, tanto do Vieira, como alguns versos de Adélia Prado, e como esse texto, com o qual eu inicio a minha fala, que saiu agora no sábado no Globo, escrito pelo Carlos Diegues, pelo Cacá Diegues. Ele, nesse artigo, ele comenta, digamos, a crise que se avizinha no campo da globalização econômica, não é? Nós todos estamos um pouco aflitos, porque não só a Europa está, digamos, ruindo do ponto de vista econômico, né? Vários países já entraram em crise séria, a Grécia foi o primeiro, mas estamos aí vários outros vindo, Portugal, Espanha, Itália, enfim. A ideia da globalização econômica é uma ideia complexa, difícil, cuja solução também é muito difícil. A economia é um setor da vida extremamente complexo, adquiriu cada vez mais complexidade com esse fator da globalização, esse elemento da globalização, né? E com isso, as coisas circulam muito rapidamente e, ao mesmo tempo que podem, digamos, ajudar a sair das crises, podem aumentar as crises, né? E aí, claro que essa insegurança que gera essa situação do sistema econômico e que deixa todo mundo com os nervos à flor da pele, normalmente quem paga essa conta não é exatamente o dono do capital, não. Quem paga essa conta geralmente é aquele que é mais humilde, é mais pobre, está mais distante, digamos, da riqueza do mundo. Enquanto que a economia deveria ser exatamente construir a casa para todos, né? Na verdade, esse tipo de atuação, esse tipo de forma de conceber o sistema econômico é muito centralizado, extremamente centralizado. E, ao ser centralizado, divide demais os grupos, né? Então, alguns têm acesso e outros não têm acesso. Então, na verdade, a crise econômica é séria, complexa, é difícil. E o Cacá Diegues, no finalzinho do artigo dele, ele fala exatamente o seguinte, eu vou ler textualmente o que ele diz. Mas a economia de mercado, sem limites, não pode levar em consideração o benefício dos outros, que é um pouco a concepção da globalização da economia. Não é você que está em jogo, são os números da própria economia, é o sistema econômico. O tipo de compromissos enredados nessa economia globalizada e, portanto, dependente, dificilmente permite mudanças em nome da ordem política ou simplesmente humana. As mudanças necessárias no mundo de hoje deixaram o terreno da pura economia, seja de direita ou de esquerda, mesmo que dentro da legalidade representativa. O que pode mudar o mundo de hoje passa necessariamente por um valor moral, a divisão entre os que se importam e os que não se importam com o outro. E nenhum político, por mais virtuoso, resolverá sozinho essa questão. Então, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje é uma crise muito além, que vai muito além da economia. Na verdade, nós estamos vivendo uma crise desse mundo, digamos, construído em cima do egoísmo, em cima da valorização daquilo que a lente da câmera, ou aquilo que a lente do ouvido, quer dizer, o ouvido tem uma lente também interna, nos traz. Um pouco o professor Wilson Gomes ontem falou aqui. Na verdade, nós estamos num mundo editado. Esse mundo editado, ele vai construindo essa imagem, tá certo? E nós acabamos vítimas dessa própria imagem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Carlos Diegues tem uma visão, digamos, de mundo e de sociedade que se aproxima muito da nossa própria visão. Eu quero ressaltar muito isso, porque o cinema dele também reflete isso. Eu lembro-me, por exemplo, de um primeiro filme de longa-metragem dele, o segundo, que é A Grande Cidade, que nesse exato momento, ainda nos anos 60, mostrava como o traçado urbano e a forma urbana de viver desumanizava as pessoas. Lembro-me, no final do filme, já na sequência final, quando o ator Antônio Pitanga, já
digamos, antecipando de alguma maneira isso que se poderia chamar ligação entre ficção e documentário, vai para a rua como ator e vai fazendo perguntas às pessoas. A que horas você acordou? Você é feliz? É uma intervenção dentro do mundo do documentário, do jornalístico, de certa maneira. O ator Antônio Pitanga faz um pouco essa ligação entre a ficção, que é a história, digamos, trágica, da imigração brasileira, que chega à grande cidade e que dispersa as pessoas completamente.